Então, pessoal, dando continuidade àquele vídeo que eu comecei cantando música Vale de Lágrimas. Bom, não quero aqui que vocês gostem de um sertanejo, não é nada disso, tá? Isso daí é apenas um aporte para vocês terem ideia do que é uma sílaba poética e o que é uma sílaba gramatical. Então, primeiramente, antes de vocês saberem o que é uma sílaba poética e uma sílaba gramatical, vocês precisam observar isso daqui. Então, eu já deixei aqui, ó, eu entrei no site Brasil Escola, que é interessantíssimo. Tá lá, ó. Sílaba é um fonema, um grupo de fonemas. Entenda fonema como som, tá bom? Olha lá, pronunciados por uma única emissão de voz. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: a sílaba gramatical, a sílaba, na realidade, ela emite um som, e esse som, ela precisa ter, no mínimo, uma vogal. O que vem a ser uma vogal? Eu talvez já expliquei em outra aula. A vogal é o fonema na qual a pronúncia, o processo de pronúncia, de emissão do som, você não utiliza as partes do aparelho fonador, mais de duas partes. Então, a língua, o som sai das pregas vocais e vai direto para o ambiente, sem que haja influência do dente, da língua batendo no lábio batendo no lábio superior, no lábio inferior, e assim por diante. Então, quando você fala A, E, I, O, U, a língua não rela em nenhuma parte da boca. Então, isso daí é uma vogal, tá bom? Basicamente é isso daí. E não existe sílaba sem vogal. Então, isso daqui é a base de tudo, tá bom? Então, agora, a diferença, o que vocês precisam aprender agora com essa aula é a respeito de sílaba gramatical e de sílaba poética, né? Então, tá aqui também uma nova informação, né? Um novo conceito. Ó. A divisão silábica gramatical diz respeito à separação de sílabas de uma palavra de acordo com as regras gramaticais. E que a regra gramatical você vai ter é aquilo lá que eu falei para vocês. A sílaba é aquela unidade mínima, né? Basicamente, você precisa do quê? De uma vogal, tá? E a sílaba poética já não. A sílaba poética que vocês já vão ver na prática, é a divisão silábica que não respeita as regras da gramática, tá? Não respeita as regras da gramática, e sim do som, né? A separação é feita de acordo com o som das palavras e o modo como nós pronunciamos. Então vamos para vocês poderem entender. Tá aqui a nossa música, a primeira estrofe. Então, o que é uma estrofe, né? A estrofe é um conjunto de versos. O que é um verso? É uma linha do poema, ou da canção, etc. Aqui eu tenho, nesse caso aqui, uma estrofe de 4 versos, tá bom? É um conjunto de versos. Então, quando surge uma estrofe de 4 versos, ela também tem um nome. Você pode chamar de quadra ou de quarteto. Então, o que é um quarteto, professor? Quarteto é um conjunto de 4 versos, de uma estrofe de 4 versos, tá bom? Então eu separei o quarteto inicial aqui da música Vale de Lágrimas, e tá lá, ó, sobe pro céu a fumaça, na terra fica o carvão, então depressa a vida passa, igual chuva de verão. Aqui eu fiz a separação das sílabas gramaticais. Então é como o professor ensinou para você lá na primeira série, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, assim por diante. Então, é a primeira sílaba só, a segunda B, depois pro. Esse pro aqui na realidade ele é uma junção do para o. Tá? Na língua portuguesa. Isso aqui é uma preposição, isso aqui é um artigo masculino definido, ok? Pro, céu, a, fumaça. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas gramaticais. Professor, qual que é a diferença de sílaba gramatical? Como é que eu faço a contagem num verso das sílabas gramaticais? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o verso inteirinho, pega a última palavra. Qual que é a última palavra? A palavra chama fumaça. Toda palavra tem uma sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte, tá bom? Como que você tem aluno que tem uma dificuldade danada para encontrar a sílaba tônica dentro da palavra, né? É simples, é aquilo que eu ensinei para vocês no comecinho do ano, na aula de revisão. Então você fala assim, chama a palavra fumaça como se fosse o nome de alguém que estivesse distante. Você fala fumaça. Então, na realidade,
a sílaba tônica é o má, a que mais se prolongar é a tônica. Aí você vai pegar o seguinte, eu coloquei uma tabelinha aqui com 7 sílabas. Por quê? Porque essa quadra ou esse quarteto aqui, ele possui versos com 7 sílabas poéticas. A última, que é a sétima no caso, tem que ser a tônica. Então nós vamos colocar o má aqui, tá bom? Daqui para trás tem que caber 6 certinho. Aí vamos lá, ó. Sol, de, pro, céu, a, fu, ma, pronto. Professor, e o Sá? O que eu faço com o Sá? O Sá não é tônico, é a última tônica que vale. A última sílaba tônica deste verso aqui inteirinho, ó, se você pegar o Só é o tônico, do sobe. Se você pegar céu, só o céu mesmo, ela é sozinha. E tem a palavra fumaça, essa daqui. Então, o Má é a última. Tá? O que sobrar daqui para frente, que é átona, não entra na contagem. Tá? Vamos para a linha de baixo para vocês verem como é que vai ficar. Você pega aqui a palavra, qual que é a última palavra do segundo verso? Carvão. Tá? Então você chama a palavra carvão como se fosse um amigo seu que estivesse longe. Ô carvão! Qual que é a sílaba tônica? É o vão. Você vai colocar o vão aqui, ó. Tá? Daqui para trás tem que caber 6. Então vamos lá, ó. Na, terra, fi, ca. Opa! Agora que tá o probleminha da sílaba poética, tá? A sílaba poética, a diferença da sílaba poética para gramatical é o som. Você atende ao som, tá? Então, nesse caso aqui, duas vogais que se juntam aqui, elas vão ficar na mesma sílaba, tá? Aqui vai ficar o car. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta sílaba, o A se junta com o O, porque são duas vogais átonas. Duas vogais átonas pode acontecer, sim, de ficar em uma única sílaba, tá bom? Com treinamentos, vocês vão ficar craque nisso daqui, mas vamos para vocês terem uma ideia, vamos continuar. Aqui, nós temos aqui o terceiro verso. Tão depressa a vida passa. Pelo jeito vai acontecer a mesma coisa. Pega a palavra passa. Qual que é a sílaba tônica? O passa. Tá lá o passa. E o Sá, professor, o que eu faço com o Sá? É a última sílaba tônica que vale. A tônica é o paz. O Sá é desprezado na contagem de sílabas poéticas, então ele não entra nesse quadrinho aqui. E aqui vai ter que caber a 6. Então vamos lá. Então, de... Tá ficando maiúsculo, né? Pera lá. De... Sa. Tem outro Azinho aqui, né? Ó. O que acontece quando eu junto duas vogais átonas? Ficam juntas, né? Ficam juntas, ó. Passa, da, paz. Tá bom? E aqui na continuação, para fechar o último verso, ó, tá lá o rão. Qual que é a sílaba tônica de verão? É o rão. O verão, né? Olha lá, aí você entra com a primeira sílaba aqui, que é uma vogal, e igual, duas sílabas. Igual, colocando aqui, ó, igual. Chu. Opa, vá não. Chu. Va. De. Verão. Então, o que nós temos? É isso daqui. Isso é métrica, pessoal. Isso daqui é métrica. É uma canção que tem todas os versos, as estrofes são feitas de versos com 7 sílabas poéticas, tá? É isso daqui que nós estamos aprendendo. Então, nós vamos agora